Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Então nós estamos ao vivo nesse momento, quero ver se tem alguém aí ao vivo. Vamos dar início agora à nossa escola bíblica dominical, conforme nós tínhamos programado, né, irmãos? Dentro do nosso horário, viu? Talvez a transmissão não esteja legal, mas eu quero ver aí se os irmãos conseguem, né? Estão me ouvindo direitinho, se o áudio está ok, tá bom? Quem estiver ouvindo aí, dá um ok. Fala aí com a gente, pastora Kelsa já entrou, pastor Joléu. Tá? Temos que ver se o áudio está legal, se vocês estão conseguindo nos ouvir de forma clara, né? Quem puder aí escrever se está conseguindo nos ouvir, se está conseguindo aí ver direitinho, se não tem nenhum problema aí na transmissão. Amém? Então vamos lá, a pastora Kelsa já está por aí mais uma vez, pastor Joléu, já tem gente chegando aí, tá? Vamos iniciar agora no meu relógio, né? Talvez o meu esteja atrasado, mas aqui é 9 horas, né? Paz do Senhor, pastor Joléu. Hoje nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Eu já estou caracterizado, né? Estou aí com a bata da escola bíblica, tem que estar dentro do padrão, né, irmãos? Amém? Então, a gente vai dar continuidade a isso. Amém? Então, queridos, é uma honra muito grande estar podendo novamente, pelo segundo dia, né, pelo segundo domingo, estar trazendo para vocês a palavra do Senhor, esse canal de transmissão, né, da escola bíblica dominical. Então, nós vamos iniciar essa escola nesse momento, orando ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus pelas suas maravilhas que Ele tem feito, né, em nós, né, irmãos? Lembrando que hoje nós estamos, a igreja, né, os cristãos hoje, foi declarado e decretado um jejum, em todo o Brasil, né? Então, ontem, desde a meia-noite, né, aqueles que podem já estão jejuando para que Deus, com a sua infinita misericórdia, venha sobre o nosso Brasil, sobre a nossa casa, nos livrar, né, desse momento de crise, desse momento crítico, desse momento de pandemia que estamos passando. E nós vamos orar. A palavra do Senhor disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei do céu, virei e sararei a sua terra. Então essa é uma promessa de Deus, mas antes nós devemos orar. Então nós vamos orar ao Senhor, para que o Senhor guarde a nossa casa, para que o Senhor guarde o nosso estado, para que o Senhor guarde o nosso Brasil, para que o Senhor guarde as famílias do nosso Brasil, para que o Senhor sare realmente a nossa terra. Essa é a nossa fé. Nós sabemos que a medicina está aí, nós sabemos que existem alguns recursos, mas nós sabemos também que se Deus não operar, que se Deus não curar, nada disso adiantará, né, irmãos? Então, chega um momento em que nós estamos inteiramente na dependência de Deus, e esse é o momento. Esse é o momento que nós estamos na dependência de Deus inteiramente. Então, nós vamos buscar ao Senhor, vamos nos humilhar, vamos orar, né, crendo que Deus vai estabelecer o milagre da cura sobre as nossas vidas e sobre o nosso Brasil. Então eu quero te convidar nesse momento, onde você esteja, me vendo, me ouvindo, através dessa rede social, através do nosso canal, da nossa página, da Igreja Assembleia de Deus, da área 29. Estou direto da nossa página oficial da Igreja Assembleia de Deus, da área 29, transmitindo ao vivo a Escola Bíblica Dominical. Então eu quero orar com você, eu quero te convidar nesse momento a orar, dando início a essa escola e também orando pelo nosso país. Amém, oramos. Santo e maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua presença, Senhor, através dessas redes sociais, Senhor, unidos, Pai, e juntos, Senhor, estamos num só propósito, Pai, orando a Ti, meu Deus. Muitos brasileiros nesse momento, muitos cristãos, Senhor, estão em jejum, jejuando, Senhor, pela nossa nação, jejuando pela cura, Senhor. Tu és a cura, Senhor, do nosso país, jejuando, Senhor, para que essa pandemia, Senhor, do coronavírus saia, Senhor, do nosso país, para que seja restabelecido novamente, Senhor,
a normalidade, a paz, Senhor. Tu és, Senhor, o Senhor que cura. Vem sarar a nossa terra, Senhor. Vem curar, Senhor, a nossa terra. Vem nos livrar desse mal, meu Deus. Assim nós oramos neste momento, Senhor. Fica conosco também, Deus. Abençoa essa escola bíblica dominical. Senhor, abra o nosso entendimento e vem falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pastora Genice, paz do Senhor, viu? Dê um grande abraço aí para o nosso pastor Claudenir. Pastor Bruno, meu amigo, como é que você está, pastor? Tudo bem? Muitas saudades, viu? Vamos preparar, né? Qualquer dia desse, fala para a pastora Andriele que nós vamos preparar aquele almoço, né? Paz do Senhor, pastor Bruno, seja bem-vindo. Irmão Javan, tá todo mundo aí, graças a Deus, né? Javan Paulo, graças a Deus, a gente chama ele de Paulão, então já tá todo mundo aí, aí tá chegando mais pessoas. Mande compartilha, né, irmãos, essa live com os irmãos e convide ele para assistir a nossa Escola Bíblica Dominical. Domingo que vem estaremos novamente aqui, em nome de Jesus. Não vamos me delongar muito, tá, irmãos? Vou dar uma resumida aqui, até para os irmãos prepararem, ter tempo de preparar aí os almoços. Amém, irmãos? Então vamos lá. Nós estamos na lição de número 12, né, irmãos? Ontem, ou seja, domingo passado, nós falamos da lição de número 11, que era Jesus acalma a tempestade. Mas hoje vamos falar da lição de número 12, tá? O título da lição, irmãos, da lição de número 12 é A Mulher Curvada, né? Que está lá em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. O texto áureo, irmãos, ele diz assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas capítulo 13, versículo 16. A verdade prática, né, ela diz assim: para abençoar pessoas, Jesus não hesitou confrontar as estruturas religiosas dos seus dias. Agora, os irmãos que querem me acompanhar através da Bíblia Sagrada, o texto que nós estamos lendo hoje sobre a nossa lição, a mulher curvada, está em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. Se você puder nos acompanhar, eu vou fazer a leitura aí, amém? Amém, irmãos? Então vamos lá. Diz assim, Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17. O 10 diz assim: ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, a chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que mister trabalhar neste, pois vinde para ser curada, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás a mantinha preso? Dizendo-lhe isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar de alguns tópicos, né, como eu falei para os irmãos, tá? De forma bastante resumida, tá? Então, tem um tópico aqui interessante, né, que é o aspecto do milagre, que sempre a nossa revista ela traz isso, o aspecto do milagre, que é o tópico 1, né? E depois tem as suas variações. O tópico 2 é o que revela sobre Jesus esse milagre. O 3 é ensinamentos e o 4 é a aplicação pessoal. Amém? Então, queridos, há uma coisa muito interessante que eu gostaria de comentar com os irmãos antes, né, fazer uma introdução sobre isso. Que interessante é que eu sempre costumo dizer, né, que Jesus ele era acompanhado por alguns grupos de pessoas, né?
Jesus era acompanhado por uma multidão de 5.000 pessoas, cerca de 5.000 pessoas, entre homens e mulheres e crianças. Jesus era acompanhado pelo grupo dos 70 e Jesus também era acompanhado pelos 12 discípulos. Ao longo do ministério de Jesus, Jesus ele fez ali o seu crivo seleto de discípulos, né? Ele começou a convocar alguns discípulos. E a história ela vai contar, queridos, que Jesus ele estava, quando criança, né? A maioridade do povo judeu é a partir dos 12 anos, e você só vê uma história de Jesus falando dele até os 12 anos. Jesus, né, entrando na sua maioridade aos 12 anos, e depois Jesus aparece novamente no cenário da Bíblia a partir dos 30 anos, onde ele dá continuidade ao seu ministério. Com certeza Jesus estava de uma forma mais reclusa, estudando, né, aprendendo. Então Jesus muito sábio, Jesus é Deus. Então, e Jesus ele tinha esse conhecimento gigantesco, né? Mas ao longo do seu ministério, Jesus constituiu alguns discípulos. Mas exatamente a pessoa que escreve, você só vai ver esse milagre da mulher curvada, você só vai ver no livro de Lucas, você não vai ver em qualquer outro, né, livro biográfico, Mateus, né, Marcos, você não vai ver em João, você só vai ver exatamente no livro de Lucas, né, Lucas está descrevendo esse milagre. Mas o interessante, queridos, é que Lucas ele está contando uma história de um milagre, né, que ele ouviu. Mas o que me deixa mais curioso, e também eu queria compartilhar isso com os irmãos, é que Lucas, a história vem dizer que Lucas era doutor, ou seja, Lucas era médico, né? Mas esse milagre em específico, ele não era uma doença patológica. Essa mulher, a mulher curvada, ela não era uma mulher que tinha uma patologia, né? Ela era uma mulher, conforme diz a Bíblia, que ela tinha um espírito de enfermidade. Então Lucas, médico, ele está admitindo, ele está dizendo, olha, essa mulher não tem uma patologia que possa ser curada com medicamentos, ela não tem uma patologia que pode ser curada com remédios, ela tem um espírito de enfermidades. Logo Lucas está admitindo que somente o Senhor Jesus, ele pode curar. Então, irmãos, vamos dar continuidade. Eu queria dar as boas-vindas aí aos irmãos que vão chegando. Pastora Cleide, seja bem-vindo. Acredito que o pastor Gerson esteja com a senhora, né? Nosso pastor Arandir Rabelo já está aí. Pastor Arandir Rabelo, que é o meu pastor, nosso pastor presidente da área 29, seja bem-vindo. Pastora Mira provavelmente está aí assistindo a nossa escola bíblica dominical, então sejam todos bem-vindos. Então eu vou dar continuidade, irmãos, aqui, né, sobre o que estávamos falando. Então, queridos, Jesus, ele tinha, ele tinha e tem, após os 30 anos, né, onde ele iniciou os seus ministérios, Jesus era muito famoso, ele pregava muito, né, ele ministrava em muitos locais, mas nesse dia, exatamente nesse dia, no sábado, Jesus foi convidado, né, para ministrar numa sinagoga. Mas o que vem ser uma sinagoga, né, irmãos? Após o exílio babilônico, algumas sinagogas foram construídas, né, longe do templo, né, de Jerusalém. Então bastava uma família de 10 pessoas, bastava uma família de 10 pessoas para construir-se uma sinagoga. Geralmente essas sinagogas elas eram construídas dentro da vila. E as sinagogas elas não eram responsáveis somente para replicar a questão religiosa. As sinagogas elas costumavam também fazer a questão social. Ou seja, quem era membro, a família que era membro da sinagoga, ela não somente ensinava os seus filhos através da religião, mas também ensinava os seus filhos na questão social. Ou seja, ele aprendia a ler, aprendia a escrever e, se possível, ele seguia uma profissão, isso dado dentro da sinagoga. Então era uma instituição formada ali naquele local. O que era interessante é que sinagogas também, todas elas tinham as portas delas voltadas para Jerusalém. As sinagogas tinham várias galerias, né? Segundo a história, elas tinham 3 galerias, né? A primeira galeria, aquela galeria de baixo, ficavam somente os homens. E esses homens eram os seletos, né? Eram os escribas, eram os fariseus e eram os doutores da lei. Eles ficavam nessa primeira galeria de baixo. Nas 2 galerias de cima, né? Eu estou falando de uma sinagoga tradicional, nas 2 galerias de cima ficavam mulheres e crianças. O interessante é que na frente da sinagoga
né, ficavam basicamente 2 púlpitos, né? Um púlpito para os convidados, que quem fazia esse convite era o príncipe da sinagoga, que era como se fosse o presidente daquela instituição. Então, uma pessoa ficava lá num púlpito, né, falando, e o príncipe da sinagoga ficava em outro púlpito também replicando a palavra. Caso o convidado, o orador daquela palestra, ele falasse algo que não condizia com a lei o qual eles praticavam, eles eram interpelados na hora. Então, o cenário é mais ou menos esse, né? Mas nesse dia, no dia de sábado, Jesus foi chamado para fazer uma oratória. Ou seja, Jesus foi chamado para pregar naquele lugar. E sabe o que é interessante? É que eu acredito que provavelmente o príncipe da sinagoga, claro, o príncipe da sinagoga foi o que convidou Jesus, mas provavelmente ele já disse as regras para Jesus, né? Então eles eram muito adeptos da Torá, então eles seguiam incansavelmente. É por isso que eu fiz questão de falar sobre o príncipe da sinagoga, falar sobre o escriba e falar sobre os doutores da lei, porque cada um desses, eles tinham as suas funções e um lugar favorável dentro das sinagogas. Mas isso a gente vai aprender numa outra oportunidade, porque o que é interessante aqui é quais são e quais eram os objetivos de Jesus nesse milagre. Sabe, o nosso mestre Jesus, ele é muito interessante quando ele tem o objetivo. Todos os milagres de Jesus, ele não ocupava um lugar para fazer milagre, uma regra, uma forma de bolo. Jesus não tinha. Jesus não tinha uma questão sistemática ou metódica para fazer milagres. Jesus, ele fazia milagre em qualquer circunstância, né? Uma hora Jesus impunha as mãos, uma hora Jesus olhava, uma hora Jesus falava e curava, uma hora Jesus com a saliva fazia um lodo e passava no olho. Então Jesus não tinha uma fórmula sistemática ou algo metódico para fazer milagre. Jesus fazia milagre a hora que ele queria, no momento que ele queria e como ele queria. Mas olha que interessante, que os milagres de Jesus, eles vêm revelar caráter. Todos os milagres de Jesus, eles revelavam o caráter de Jesus, né? Eles revelavam a natureza de Cristo e principalmente, viu, irmãos, o propósito de Cristo. Amém? Então, 3 coisas Jesus tinha objetivo dentro desses milagres, mas exatamente Jesus estava num culto onde existia toda uma liturgia religiosa, onde existia um dogma a se seguir, e Jesus estava lá. Olha só que interessante, mas o aspecto do milagre, ele está lá em Lucas capítulo 13, versículo 10, né, irmãos? Quero dar um briefzinho aí para agradecer aí, Júlia, Deus abençoe, Júlia, filha da pastora Janice, pastor Claudemir, tá? Tomás, professor da Escola Bíblica Dominical, jovem Tomás, está aí ao vivo. Sejam bem-vindos, viu? Graças a Deus, Deus vos abençoe, viu? Então, irmãos, os aspectos desses milagres, né? Jesus, ele ensinava, né? Como eu falei para vocês, dentro dessa sinagoga. Mas de repente, ali em Lucas capítulo 13, Jesus olha e vê uma mulher diferente, né? Vê uma mulher encurvada. A Bíblia vem dizer que essa mulher estava há 18 anos com esse espírito de enfermidade. E Jesus faz algo incomum, pelo menos para os fariseus, né? Naquela época, para os membros daquela sinagoga, né? Então Jesus, ele se dirige, né, a essa mulher e Jesus, ele impõe as mãos. A Bíblia é bem clara, ali em Lucas capítulo 13, versículo 13, que Jesus impõe as mãos, né? E a Bíblia diz que ela imediatamente se direitou e ela passou a dar glórias a Deus e glorificar ao nome do Senhor nosso Deus. Aquele era um culto diferente. Aquele era um culto onde foi chamado um pregador, né, para justamente ministrar a palavra dentro dos dogmas da religião. Mas Jesus, ele quebra completamente o protocolo quando ele vê alguém necessitado, quando ele vê alguém que está padecendo, alguém que precisa dele. Sabe, há 18 anos aquela mulher estava lá e Jesus impõe as mãos e aquela mulher foi curada. Passando um pouco, né, irmãos, no tópico 3, né, do aspecto 1, né, em Lucas capítulo 13, 14, diz assim: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar,
vinde, pois, nesse dia para seres curada, e não no sábado. Olha só que interessante, irmãos, essa ministração de hoje, ela falou bastante comigo, sabe? Eu dei uma olhada nela, eu já venho lendo na semana, e olha só que interessante, né, irmãos? Os líderes religiosos daquela época, eles tinham apenas uma coisa, a institucionalização, né, da sua religião. Ou seja, eles estavam presos a um dogma religioso, né? Jesus nunca disse, né, Deus nunca disse que não deveríamos guardar o sábado, né? Mas também ele não disse que no sábado não podemos ter caridade. Então, olha só que interessante. A religião tinha aprisionado aquela comunidade. E principalmente o príncipe da sinagoga, que só tinha uma visão bitolada, ou seja, ele só via a religião dentro de uma caixa, como se fosse. Então eles estavam presos a costumes, a rito, a uma cultura religiosa. O príncipe da sinagoga, que estava no púlpito ao lado, ele disse assim: ora, 6 dias na semana tem para ser curada, e vem exatamente no dia de sábado. Então ele estava dizendo assim: olha, Deus ele não pode fazer nada no dia de sábado, porque no sábado está institucionalizado por lei, que não podemos fazer isso, né, queridos? Só que Jesus ele não anda, não necessariamente por costumes ou ritos ou tradições. Jesus ele faz milagre a hora que ele quer e no momento que ele quer. Ele é Deus. Então veja bem, olha só que coisa estapafúrdia, irmãos. Eles queriam que a mulher fosse curada, né, em um outro dia, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, na quinta, ou na sexta, ou no domingo, menos no sábado. Olha só que coisa. Então, é importante, irmãos, nós sabermos disso, né, que nunca devemos confundir, né, a institucionalização do Evangelho. Quando eu digo institucionalização, é a estrutura, é a igreja, o credo religioso, os dogmas, né? Aquilo que a gente tem, que cria-se humanamente, uma regra, né, que se cria. Nós nunca devemos confundir essas regras, queridos, com o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é outra coisa, o verdadeiro Evangelho é boas novas, né? O Evangelho do Reino dos Céus, queridos, ele não é um conjunto de regra. Decora isso, irmãos. Se você puder escrever nesse momento, eu aconselho que você escreva. O Evangelho do Reino dos Céus, ele não é um conjunto de regras. Ele é feito pela graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, não vem de você e nem de mim. É dom de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, queridos, Jesus não estava preocupado com regras, com instituição. Jesus estava preocupado com o ser humano. Jesus estava preocupado com aquela mulher que padecia há 18 anos. Mas o que revela esse milagre, né? Tópico 2. O que revela esse milagre, né? Como eu falei para você, os objetivos de Jesus para fazer o milagre era revelar o seu caráter. Jesus sim queria curar aquela mulher. Mas veja bem, irmãos, olhe para cá e preste bem atenção. Você que me ouve através, né, desse canal de comunicação, você que me ouve através da página, você que me ouve através do Facebook, você que me ouve através da página da Área 29. Jesus não queria somente libertar aquela mulher. Jesus queria libertar aquele povo da religiosidade. Jesus queria libertar aquele povo porque eles estavam presos a costumes e a tradições. Eles tinham uma regra para tudo. Eles sabiam exatamente quanto mastigada eles podiam dar. Quantas vezes eles tinham que lavar as mãos e lavar os pés. Quantas vezes eles tinham que cumprimentar. Tudo isso era uma forma, como se fosse uma forma de bolo. Estavam direcionados para isso, né? Então Jesus não queria, Jesus queria libertá-los. Jesus queria libertá-los da religião que aprisionava. Deixa eu contar para você bem rápido aqui uma experiência que eu tive. Uma vez eu fui numa reunião religiosa muito grande. E ali eu vi Deus curar, né? Deus começou a curar. E ontem eu estava comentando isso
com uma pessoa conhecida, né, sobre isso. Jesus, e nessa reunião, Deus curou uma pessoa. Mas depois que Deus curou essa pessoa, o líder dessa igreja, ele deu uma sentença sobre essa pessoa. Deus tinha acabado de curar essa pessoa daquela patologia que ela estava, e ele deu uma sentença. Ele falou, agora você não pode isso, você não pode aquilo, você não deve isso, você não deve aquilo, agora você faz parte dessa religião. Deus tinha acabado de libertar uma pessoa, irmãos, e esse líder estava acabando de aprisionar. Às vezes é isso que acontece hoje dentro das nossas igrejas, né? Dentro das nossas instituições. Deus, ele acaba libertando, e às vezes os costumes, os dogmas, é claro que tem que ser respeitado. Essas regras são criadas para seguir. É claro que somos conservadores dentro de uma regra bíblica, mas não podemos exceder, não podemos caracterizar que os nossos dogmas, regras e costumes, eles são mais importantes que fazer o bem às pessoas que precisam. É essa libertação que nós precisamos nesse momento. É sermos livres e libertos, porque essa aula de hoje é uma aula de libertação. É isso que temos que ser libertos. Paulo disse, renova minha mente pela renovação do vosso entendimento. Precisamos renovar a nossa mente do que é religião, do que é regra, mas o que é caridade, o que é amor, queridos. É claro que eu não estou falando de politicamente correto aqui, irmãos. Sou conservador, sim. Sempre vou seguir aquilo que a Bíblia diz. Mas aquilo que foi institucionalizado pelo homem como regra, que me deixa um limbo, ou seja, um vácuo daquilo que a Bíblia diz, isso não vou seguir, e aconselho aos irmãos também não seguir. Segue a Bíblia Sagrada. Ela é o nosso maior manual, ela é o nosso maior, é a nossa bússola que podemos seguir. Amém, irmãos? Então, o tópico 2, o que revela sobre milagre, né? O 3, ele diz assim, vendo a Jesus, chamou-a e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Vou pular aqui o 2, ainda no 2, no tópico 2, diz assim, ele liberta. Está em Lucas 13, 12, que diz assim, vendo Jesus, chamou e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Sabe, queridos, essa mulher, a Bíblia diz que ela estava há 18 anos, né, com essa enfermidade. Como eu falei para você, Lucas é que faz o seu laudo, né? Lucas é que dá o diagnóstico. Interessante que Lucas era doutor, era médico, mas o Lucas estava dizendo e entendendo e principalmente aceitando que aquilo não era uma doença patológica, aquilo era uma doença de enfermidade, né? Seja bem-vinda, viu, diaconisa Dorinei, viu? Seja bem-vindo, Marcos Patrício foi um dos meus professores de jiu-jitsu, né? Muito respeito por esse homem, tá? Seja bem-vindo, viu? Essa é a nossa escola bíblica dominical, seja bem-vindo, viu, Marcos Patrício? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, seja bem-vindo, pastora Miriam também, viu? Queridos, então dando continuidade a isso, Jesus liberta. Olha só que coisa interessante. Aquela mulher, queridos, geralmente, eu acredito que ela era caracterizada, né? As pessoas não, sempre que esqueciam o nome daquela mulher, provavelmente eles não diziam, olha, é a Antônia, é a Maria, é a Joana, enfim. Eles conheciam aquela mulher pela sua dificuldade, ou seja, pela sua anomalia, o que ela tinha, né? Aquela mulher era todo tempo encurvada, né? Todo tempo de cabeça baixa, olhando para o chão. Provavelmente as pessoas a conheciam por conta disso, por conta do seu defeito, por conta da sua simetria. Você sabe que a mulher, ela tem pouco espaço, principalmente dentro de uma comunidade judaica. E principalmente essa mulher, além dela ter pouco espaço, ela ainda era subjugada a isso. Ela tinha uma má deformação corporal. Ela vivia todo o tempo com a coluna baixa, olhando para o chão. Sabe, queridos,
essa mulher, ela não vivia simplesmente, não vivia somente uma dificuldade de saúde, ela vivia também num abastar, ou seja, num afastamento social, né, irmãos? Porque acredito eu, quantas vezes essa mulher, né, queridos, ela não foi subjugada por conta disso? Quantas vezes ela não foi apelidada, olha, lá vem a corcunda, ou lá vem a mulher com defeito, né, queridos? Quanto tempo ela passou isso? A Bíblia diz que há 18 anos ela vinha sofrendo, né, com esse mal. Mas a Bíblia diz que um dia foi diferente, né? O texto vem dizer que um dia foi diferente. Como se fosse num dia comum de um culto, como se fosse num horário comum, porque eles eram muito bitolados a isso, né? Foram à igreja, ou seja, foram à sinagoga. Ela foi à sinagoga, só que quando ela chegou lá tinha uma outra pessoa pregando. Não era o príncipe da sinagoga, não era um escriba, não era um fariseu, né, queridos? Porque fariseu, né, ou seja, o príncipe da sinagoga, eles eram muito legalistas. Eles tinham, o que é ser um legalista? Legalista é aquela pessoa que ele tem um costume de regras, ele acredita que por aquele costume de regras ele será salvo. Mas quem estava lá naquele dia não era um legalista, não era um fariseu, não era um saduceu, não era um escriba, não era um doutor da lei, não era um copista. Naquele dia quem estava pregando era Jesus. Era a vida, era a cura, era a paz, era a pessoa que tinha poder de transformar. Talvez ela não sabia, mas quando Jesus veio, viu-a, Jesus se compadeceu dela, queridos. Olha só que coisa interessante. Jesus se compadeceu dela e chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Jesus estava curando aquela mulher naquele dia da enfermidade dela e de uma prisão religiosa. Olha só que interessante, Jesus estava libertando, dando liberdade ao cativo, libertando aquela mulher daquela prisão de espírito de enfermidade e também libertando ela de uma prisão religiosa. É isso que a revista hoje ela vem nos ensinar, né? E sabe, queridos, e aí o príncipe da sinagoga, ele fala isso para Jesus e Jesus rebate ele. Sabe, queridos, Jesus diz assim: hipócrita, né? Está lá no ensinamento 3, já é o último tópico, ensinamento 3. A hipocrisia não é aceita. Em Lucas capítulo 13, versículo 15, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-los a beber? Sabe, Jesus, naquele momento, né, a hipocrisia, né, falando, etimologicamente falando, né, a hipocrisia é uma falsidade exacerbada, né? Dentro da etimologia ele vem dar essa característica para a falsidade. Mas, queridos, Jesus ele rebate muito isso, porque ele diz assim, hipócrita, e ele faz uma associação, né, aos animais. Por quê? Porque eles tinham muitos zelos pelos seus animais, eles tinham muito afã pelos seus animais. E Jesus exatamente diz para eles assim: hipócrita, será que no sábado o seu boi e o seu jumento você não solta ele para ele beber água? Aí ele diz: quanto mais eu não libertarei essa filha de Abraão das garras de Satanás que há 18 anos sofre. Jesus estava mostrando para eles uma outra realidade ótica, para que eles entendessem, dentro de um capital intelectual, para que eles entendessem que Jesus tinha e tem a intenção de libertar as pessoas dos seus dogmas, das suas tradições, dos seus costumes. Então Jesus fala isso para eles. E aí acontece um alvoroço naquele momento, eles foram envergonhados, porque Jesus estava falando exatamente a verdade, porque eles tinham muito apego aos animais, mas as pessoas, quantas pessoas entravam dentro daquela sinagoga com problemas? Quantas pessoas entravam ali com dificuldade e eram às vezes rejeitadas, né? Talvez até desrespeitadas, né? Então eles tinham mais apego aos animais do que com as próprias pessoas, né? Que hoje nós possamos entender essa lição, né? Que possamos assimilar isso, que nosso apego não são bens materiais, que nosso apego não são coisas que possuímos, mas que nosso apego seja pessoas, que possamos nos interessar mais por pessoas, que possamos estar mais
hoje interessado pelo problema do irmão, pela dificuldade que ele está passando, saber o que ele necessita, e não somente dar uma ajuda para ele, não somente isso, mas estar junto dele, entender a dor dele, entender o que ele passa. Isso é muito importante, irmãos. Isso é caridade também, isso é graça, isso faz parte da Bíblia, isso faz parte, né, de uma cultura religiosa, isso faz parte hoje do ser humano, hoje isso faz parte principalmente dos cristãos que processam a mesma fé como nós, né? Por último, cabeça erguida novamente. Olha só que interessante, queridos. Jesus ele faz uma analogia, né? Quando ele fala com aquele príncipe da sinagoga, que os escribas e fariseus que estavam ali, Jesus faz uma analogia entre filha de Abraão e os animais. Porque os animais, eles só andam olhando para o chão. Não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus quer de você. Não é isso que Jesus quer de mim. Não é isso que Jesus quer de nós. Jesus não quer que todo tempo nós sejamos como animais, olhando para o chão, vendo somente para baixo, vendo somente dificuldades e circunstâncias, vendo somente estatística. E eu chamo vocês para uma realidade hoje. É claro que dentro dessa crise que vivemos hoje, dentro dessa pandemia, os números têm aumentado, a estatística tem dito que vamos entrar num colapso de saúde. Eu acredito que podemos entrar sim, mas são notícias ruins, são notícias desagradáveis, são estatísticas que são colocadas, estão dizendo que nós vamos viver uma recessão maior do que todas que já vivemos. É claro que isso são dados, é claro que eu tenho estudado sobre isso, eu sei que isso existe sim possibilidade. Estão dizendo que esse será o pior ano da nossa história, mas eu vou dizer uma coisa para você, queridos, nós não devemos olhar para baixo, nós não devemos somente olhar a estatística, não devemos somente olhar aquilo que o homem diz para nós, nós devemos acreditar naquele que é vivo e está vivo para todo sempre. Nós precisamos olhar para ele e dizer, Senhor, a estatística diz isso, os números dizem isso, os dados dizem isso, mas Senhor, o que tu dizes para mim e para a minha igreja? Se Jesus diz para mim e para a minha igreja que eu serei mais que vencedor, você será mais que vencedor. Se Jesus diz que você vai sair, que nós vamos sair desse caos e que vai haver um outro momento, um tempo de cantar, um tempo de se alegrar, um tempo de regozijar, quem está dizendo isso para mim e para você é Deus. E acredite naquilo que Deus disse para você. Eu continuo acreditando que esse ano será um ano do recomeço, será um ano da vida, será o ano de recomeçar tudo de novo, de ter novas perspectivas, e que Deus vai operar o milagre, que nós não vamos olhar somente para baixo, somente para a estatística, como essa mulher olhava, somente para as coisas que estavam ali no chão. Nós vamos levantar novamente a nossa cabeça e vamos olhar para Deus, o autor e consumador da nossa fé. O rosto do Senhor ainda brilha sobre nós, queridos. Acredita nisso. Acredita disso em nome de Jesus. Assim como Jesus fez o milagre nessa mulher, fazendo ela novamente olhar para cima e dar glória a Deus. Jesus vai nos tirar desse caos e vai fazer novamente nós olharmos para cima e darmos glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, Deus te abençoe. Eu queria encerrar nesse momento a nossa escola de hoje. Falei para os irmãos que ia ser bastante resumida, né? Mas que essa mensagem de hoje, irmãos, ela não passe batido, ela fica no teu coração, você possa pensar e meditar nessa palavra, né, nessa aula de hoje. Que coisa interessante. Eu queria só ler aqui com os irmãos o último tópico aqui, na verdade a aplicação pessoal que sempre fazemos. Diz assim: aplicação pessoal. A religiosidade dos dias de Jesus era fria e desalmada. Ela havia perdido o foco das pessoas. O mesmo risco corre no modelo de hoje contemporâneo. Coisa interessante, né, irmãos? Então, queridos, que Deus vos abençoe. O Senhor dê para você um excelente domingo, um almoço maravilhoso. E eu quero convidar você que nos assiste aí, você, homem de Deus, da área 29,
Hoje nós teremos o nosso culto de Santa Ceia online. Será ministrado pelo nosso pastor presidente, pastor Orandir Rabelo e pastora Miriam. Tá bom? Quero convidar você. Nós já compramos aí, né, o nosso suco de uva. Estamos ali, já vamos preparar a nossa ceia, o nosso pão, para logo mais, né, à noite, nós ceiarmos e celebrarmos a Santa Ceia, né? É o pacto da nova aliança. Que coisa interessante, né, irmãos? Então eu quero convidar você a estar aqui. Quero agradecer você que nos assiste através dessa rede social, que está vendo a nossa Escola Bíblica Dominical, né? Seja bem-vinda novamente, Josiana Santos, né? Cristal, Deus os abençoe, pastora Kézia, pastor Bruno, pastor Gerson, muito obrigado, pastor Dailton, pastor Agostinho, muito obrigado a todos os pastores da área 29, obrigado ao pastor Orandir Rabelo, pastora Miriam, amo muito vocês, estou com muita saudade, nossa família está com bastante saudade de vocês, queria estar junto com vocês, dar um abraço, chorarmos juntos, rirmos juntos, mas esse momento vai chegar no nome do Senhor Jesus, né? Tem um louvor hoje, né, que nós vamos cantar, né, que é o hino da harpa sugerido, que é o 39, né? Mas eu acredito que isso vai ser cantado hoje, né, que é o hino Mais Alvo que a Neve. Então nós cantamos muito no nosso culto de Santa Ceia. Então eu acho que hoje vai ser feito, né, cantado também. Então queria novamente, não sendo redundante, mas convidar você para o nosso culto hoje à noite, o culto de Santa Ceia, que será direto da nossa página, né, do Facebook da área 29, às 7 horas da noite. Não perca, já prepara aí o teu suco de uva, já prepara aí o teu pão, já prepara aí a tua taça para você ceiar junto com o Senhor Jesus. Será ministrado pelo nosso pastor presidente, pastor Orandir Rabelo. Ele estará realizando a Santa Ceia hoje no nome de Jesus. Então eu quero dizer para você que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te proteja. Vamos estar dando continuidade nesse dia hoje, né, do nosso jejum nacional. Foi estipulado aí pelo nosso presidente, né, fazendo jejum. E você que pode jejuar, continua jejuando para que Deus sare a nossa terra, para que Deus tenha misericórdia do nosso povo, para que Deus libere a cura sobre nós e sobre o nosso povo. Quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus, e abençoar vocês e partirmos, né, queridos, crendo na vitória. Amém? Se você puder nesse momento, aí onde você está, baixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, por esses momentos, Senhor, que passamos nesta hora. Muito obrigado pela palavra, Senhor, pela ministração da aula, Senhor, que possamos entender, Senhor, que só dependemos de Ti, Senhor. Que possamos entender, Senhor, que sem Ti não somos nada, Senhor. Nos liberta, Senhor, dos nossos achismos, dos nossos dogmas. Senhor, nos liberta, Senhor, daquilo que não Te agrada, Senhor. Senhor, que se estamos somente olhando por estatística para baixo, Senhor, que venha, Senhor, sobre nós a renovação do Teu entendimento. Que possamos olhar novamente para o alto, Senhor, para o alvo que és Tu. Tu és o único Deus que pode nos tirar, Senhor, neste momento, Senhor, de tudo isso que passamos. Tu tens promessas para nós, Senhor, Tu tens promessa para o Teu povo, Senhor. Receba nesse momento, Senhor, a oração de muitos que estão, Senhor, em comum acordo, orando, Senhor, para que o milagre aconteça, Senhor, para que a cura seja estabelecida, meu Deus, sobre nós. Pai, abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, da área 29. Abençoa, Senhor, as famílias, meu Deus, ó Pai, do bairro de Santo Agostinho, Senhor, do estado do Amazonas, do nosso Brasil. Senhor, abençoa, Senhor, as nossas famílias, Senhor. Não nos deixa, Senhor, que nenhum mal nos aconteça. Nos guarda, Senhor,
em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe, o Senhor é contigo e até a noite, viu? Às 17 horas. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.